salve massa! Vem comigo, vamos falar de Galo, meus queridos. Vamos repercutir aqui, rapaziada, esse corte dos donos da bola. As imagens da Band Minas, link na descrição do vídeo como créditos. Vamos dar uma olhada, meus queridos, porque o final de semana foi muito bom pro Galão, hein? Muito bom pro Galão. Já garantiu aí praticamente a passagem pra final aí com aquele 2-0 pra cima do Tombense. E terça-feira, amanhã, tem Galão na Copa do Brasil, rapaziada. Vamos conferir juntos aqui as últimas notícias do Galo e vamos conferir aqui o que o pessoal da bancada dos donos da bola falaram do nosso Galão querido. Vamos conferir, se inscreva, deixa o like e bora dar o play aqui, galera. E agora vou falar do Atlético também, que aliás, saiu na frente, fez 1-0, fez 2, venceu, um pênalti, uma falta. Aliás, a falta do Hulk é um absurdo. Aliás, o que o Hulk vem jogando é um absurdo. Aliás, o que vem jogando desde quando chegou ao Atlético é um absurdo. E o Atlético venceu mais uma vez. Fato é que, assim como o Léo Jardim precisa se organizar, porque o Cruzeiro tomou gol no oitavo jogo seguido, lá no Atlético o Cuca chegou e falou: eu preciso fazer com que esse time seja mais seguro e não leve gols. E aí o Atlético, mais um jogo, sem sofrer gols, fez 2, venceu e praticamente está com os 2 pés na final. Thiago Fernandes. Para mim, o Atlético está classificado, viu, HG? E assim, eu acho que, além dessa questão defensiva, que é óbvio, o mérito do técnico. É que essas previsões suas, o torcedor fica preocupadíssimo. Do Atlético. É porque eu tinha dito, todas que você fez ano passado, você errou. É que eu tinha dito esse ano que o Atlético se classificaria antes mesmo da disputa do jogo anterior ao Clássico. Pé frio, Fernandes. Você citou exatamente isso, só que você não lembra dela, né? Curioso. E tá aí o Atlético classificado, tá aí o Atlético praticamente na decisão. Pra mim, o Atlético já tá, na verdade, classificado. Depois desse 2-0, tá tranquilo, favas contadas e o jogo de volta é pra cumprir tabela de fato. É protocolar, o Atlético não vai perder por 2-0. O Atlético não tomou, acho que nem 2 gols nessa temporada e nenhum jogo sequer. Imagina tomar 2 gols e não fazer nenhum. Então, eu sinceramente acho que em relação ao Atlético e Tombense, o Galo já está na final. E outra coisa, o Hulk hoje, eu até faço meia-culpa, porque no cara a cara do Clássico, eu votei no Gabi em relação a ele, porque o meu critério foi o Campeonato Mineiro e o número de gols que cada um tinha feito até ali, já que são os homens gols de cada equipe. Só que nesse momento eu acho que o Hulk passou o Gabi e ele vive para mim o melhor momento de um atleta no futebol brasileiro. Então, trouxe isso na rádio, reitero aqui, para mim hoje o Hulk é o melhor atacante do futebol brasileiro, em que pese o retorno do Neymar, que acho que em breve terá esse posto. Menos, Demazete, menos. O Atlético fez um primeiro tempo muito ruim novamente, né? Mas foi ruim. Ou o Tombense armou um sistema que... Eu discordo. Ou o Tombense marcou um sistema que se defendeu bem? Sim, defendeu bem, seguro. Mas o Atlético fez um primeiro tempo ruim, assim como fez um primeiro tempo ruim contra a equipe do Itabiri. Eu acho que as meio azedo. Pode ser também. As movimentações que o Cuca mais uma vez fez durante o intervalo tiveram efeito direto e prático dentro de campo. O Rony foi muito bem, eu acho que o avanço das linhas do Atlético mais uma vez funcionaram muito bem, e o Rony estreando, fazendo sua primeira partida, deu uma movimentação que o Atlético precisava à frente da área da equipe do Tombense, conseguiu achar melhor os espaços para pegar e chegar aos gols durante a partida. Poderia ter feito muito mais, o Atlético perdeu pelo menos uns 3 gols fáceis, que normalmente fariam. Esse aí do Daverson é um deles. Então assim, eu achei o Atlético mal no primeiro tempo, criou oportunidades para fazer no primeiro tempo. Gente, quando eu falo mal, não é um desastre o Atlético no primeiro tempo, mas o Atlético poderia ter criado mais oportunidades de gols em determinados momentos da partida. Eu achei que o Atlético jogava aquele jogo que não era um jogo de semifinal, parecia primeira rodada de Campeonato Mineiro, deveria ter entrado da forma que entrou no segundo tempo. Eu acho que as peças do Atlético, por exemplo, o Rubens, ele entrega muito defensivamente, fazendo a posição de meio-campista dentro do Atlético, mas o ataque eu não acho ele tão incisivo como ele já foi em outras oportunidades. A temporada dele tende a ele perder a posição de titular para o Rony, é o que foi escrito ontem na partida de ontem. Lembrando que o Júnior Santos sofreu uma lesão, vai ficar fora pelos próximos jogos, possivelmente nem joga a reta final do Campeonato Mineiro. Então é um jogador que vai fazer falta para aquilo que o Cuca pensava o futebol do Atlético para esse início de temporada. Então vai fazer essa falta. Então o Rony surge com a partida que ele mostrou no sábado, que vai ter Rony, muito espaço. Coelho e Hulk? Isso, os três no... Ou Hulk, Coelho e Rony.
Tô falando Hulk, Coelho e Rony porque... Porque tem essa movimentação tanto o Hulk cair pela direita, o Rony centralizado, isso eles podem fazer durante o jogo. Isso pode acontecer. Vou usar a frase do próprio técnico do Cruzeiro. Jogadores, eles não são fixos dentro de campo. Precisam ter essa liberdade e esse entendimento técnico e tático durante um jogo. Eu acho que o Rony é titular junto com o Coelho e também o Hulk. A gente falava há muito pouco tempo sobre o Atlético não ter jogadores com características para o sistema que o Cuca implanta, gosta de jogar, mas hoje o Atlético tem, né? Hoje o Atlético tem. Porque se você, por exemplo, tem o Rony é muito veloz, o Coelho é um jogador de velocidade também. O próprio Júnior Santos é veloz. O Júnior Santos, eu acho que é o mais deles todos, né? Dos três. O mais dos três. Então o Atlético hoje tem as características. Eu acho que o Hulk, que tira um pouco do peso, da responsabilidade, embora ele faça, de decidir, porque o Hulk vai servir muito esses caras, como tem feito. Então, assim, acho que o Atlético, é saída do Atlético ao mercado mais uma vez. Nós estamos falando de campeonato estadual, calma que ainda tem Copa do Brasil, amanhã, por exemplo, é que o adversário também enfim, acho que é do nível aí dos adversários aqui, mas Copa do Brasil e etc e tal. Agora, eu entendo que a saída do mercado, o Atlético melhorou duas situações, que era a questão da velocidade, para jogar como o Atlético por vezes joga, e a questão de força também. O Atlético ganhou, o Atlético hoje é um time mais físico. E a informação que eu tenho é de que o volante deve de fato, quer dizer, todo mundo tem, né? Que o volante deve de fato ser anunciado pelos próximos dias e que um zagueiro, o Cuca quer um zagueiro, mas não é uma prioridade por parte do clube. Ô Valu, você falou que discordava exatamente quem? Eu não acho que o Atlético jogou mal o primeiro tempo, não, com sinceridade. Aquela bola do Scarpa ali, que é uma bola que geralmente ele guarda, que ele chegou, criou para fazer, não fez. Faltou um pouco de efetividade, mas não viu um Atlético sem... O Atlético criou pela esquerda, pela direita, pelo alto e chute média longa distância no primeiro tempo. Faltou acertar mais o alto. E o Tombense tinha uma marcação muito bem ajustada, ainda assim não foi o suficiente para que o Atlético não criasse. Faltou acertar o pé e fazer o gol, e a partir daí, a gente viu a partir do momento do primeiro gol, como que o jogo se desenhou de uma forma diferente. O Tombense desmancha, na verdade, quando toma... Você fala assim, não é possível que esse time era o mesmo time de quando o jogo estava 0-0, né? O Atlético faz o gol e a partir dali começa a criar situações. O Hulk faz o gol de falta e podia ter terminado sem nenhum tipo de exagero, 4-0 para o Atlético, a fatura estaria mais do que liquidada. Não penso também que o Atlético vai sofrer. O Atlético sofreu, essa equipe do Atlético, a gente tem que levar em consideração que é o 6º jogo do Cuca, digamos, com a equipe principal, já que o Sub-20 jogou os 3 primeiros jogos, essa equipe sofreu um gol. Né? Não penso que vai sofrer 2 gols contra o Tombense. E da Florida Cup lá, que também não sofre gol. Não, isso. Eu tô considerando, inclusive, só o Campeonato Mineiro, a equipe principal, Thiagão, desde que o Cuca, desde da 4ª rodada. Então é um time que vai criando muitas possibilidades, o Natanael se soltando cada vez mais, tendo personalidade de aparecer. E o Rony, eu mantenho aquilo que eu disse, é só o primeiro jogo, mas eu acho de longe o Rony o melhor dos atacantes que o Atlético contratou. O Abel colocou na cabeça do Rony que, além de correr, é muito importante pensar o jogo também. O Rony, que saiu do Atlético Paranaense, é completamente diferente desse Rony que sai do Palmeiras. É uma versão muito melhor. É verdade, ele ainda é muito forte fisicamente, mas ele não é mais aquele Rony de 3 anos atrás do Palmeiras e nem tampouco do Atlético Paranaense. Mas ele ganhou em termos de pensar o jogo e talvez seja o companheiro ideal para o Hulk ali ao lado dele, essa presença do Rony, que é um cara também que tem faro de gol, tem drible se precisar, enfim, e dá um mérito aqui por encaixe do Cuca, né? Eu acho que uma coisa que contou muito a favor dele é o fato também de conhecer o Atlético da maneira que conhece, e boa parte desses jogadores, ainda que não seja necessariamente no Atlético, já trabalhou com ele. Então acaba sendo uma espécie de multiplicadores daquilo que ele pretende fazer em termos do jogo. O que acontece, senhoras e senhores, é que eu vejo muita gente, estando em São Paulo com frequência, como eu estou, e conversando com palmeirenses, eu lido com a seguinte situação: muito obrigado, Everton, pelo Atlético ter vindo aqui e meio que tirado e limpado aqui o Palmeiras de ex-jogadores que estavam em atividade. Dá licença, mas eu não concordo em absolutamente nada quando dizem isso. Eu até acho que para o Atlético foi muito bom ter trazido o menino. O Patrick ainda é um jogador de base, um jogador jovem, mas o menino
O próprio Davidson se ajeita muito bem com esses caras, mas a vinda do Rony também, acho que o Atlético ganha com isso. E pegando uma carona no que o Valu disse, tem uma situação aí que o jogador evolui muito quando o treinador é acima da média. E de pensar o jogo, de entender o jogo, de absorver melhor as ideias do treinador. E quem disser que o menino e o Rony não absorveram nada dessa capacidade de entendimento de jogo com o Abel Ferreira, aí dá licença. É porque o jogador chega num certo momento no clube que ele atinge o platô. E lá atingiu, eles queriam negociar. Não era nem utilizado mais, né? Hã? O menino não era nem utilizado mais. Não, o Rony também não, jogou 7 minutos. O Rony até a temporada passada foi bastante utilizado, o menino na temporada passada não. Eu acho que o Rony mas tem... Mas jogador em atividade do Palmeiras, não, longe disso. Não, mas se alguém fala um negócio desse, tá falando uma bobagem absurda. Palmeirense. Eu acho que o Rony evoluiu muito mais. Você fala que eu sou bem precoce, né? Você nasceu de 2 meses. Então, eu vou ser precoce aqui também, porque eu vou pegar só o recorte de 16 minutos que ele ficou em campo, provavelmente. Mas eu gostei do Patrick. Gostei da movimentação. A gente entende, o jogo já estava resolvido, já estava 2-0. Não, mas quando ele entra, mas se apresentando, tendo movimentações de área, de retorno, sabendo proteger a bola, participando de tomadas de bola, ladrão de bola. Então, assim, eu gostei desse curto espaço de tempo que a gente viu o Patrick. Então, eu acho que tem possibilidades para esse menino dar certo aqui no Atlético. Eu conversei com o João Paulo Sampaio, do Palmeiras, sobre a questão do Patrick, perguntei a avaliação dele, que é o maior conhecedor de futebol de base do Brasil e atualmente lá no Palmeiras, e foi exatamente da explicação do Patrick que ele me disse: Everton, o treinador diz os jogadores que ele quer efetivamente usar, a gente sobe, e os jogadores que ele não quer usar, que às vezes se despontam em outros clubes. Sim. Tem jogador nosso que está bem jogando no exterior. Sim. E tal. Aí a gente... Gabriel Silva, atacante. Hein? Tá no Santa Clara. Pois é. Então, um deles, né, eles têm 100 e tantos jogadores que eles mantêm percentual, mas que não estão mais no Palmeiras. Não quer dizer que são jogadores ruins, que não dá para usar todo mundo. Né? Mas ele falou, o Patrick, eu tenho uma impressão de que ele vai explodir no Atlético aí. Lembrando que foi a estreia dele no profissional, né? Isso. Ele ficou no Palmeiras, foi o primeiro jogo que ele fez por uma equipe profissional. E ele é alto. Passada larga. Passada larga. Eu gosto desse tipo de jogador. É muito claro que o Atlético tem trazido jogadores para não só de velocidade, mas para ter resistência, né? Muito. E a resistência, ela te leva a crer que você vai ter mais intensidade na partida. O próprio Rony ontem, apesar de ser ainda o primeiro jogo, trouxe essa resistência física para o Atlético. E isso vai, querendo ou não, repercutindo em outros jogadores de outros setores. De influenciar, né? Muito, muito. É um jogador que tem sim muita velocidade, mas ele tem resistência para ter dentro do campo, chamar a responsabilidade e ter a velocidade necessária para a partida. Tem uma coisa que ontem a gente viu no Atlético, daqui a pouco a gente vai assistir isso no Cruzeiro também, que me agrada muito, que a gente via no Botafogo, já falamos isso aqui do ano passado, que é essa roubada de bola e ser mais objetivo. Não ficar com aquele negócio de mijadinho o jogo inteiro, toca daqui, toca de lá, aí você vai fazendo um U ali em frente à área do adversário e você não consegue entrar e tal. O Atlético tem sido muito rápido nesse processo de transição. Tá querendo criticar alguém? Não, eu tenho dificuldade para criticar o Milito, porque eu sou militizado. Mas percebendo. era meio chato, às vezes, o excesso de passes. Você nota um Atlético mais objetivo, que eu acho que vai acontecer com o Cruzeiro daqui a pouco, e o que era uma indecência no Botafogo do ano passado, né? Uma indecência. Então hoje o Atlético tem jogadores para resolver os jogos, desse jeito que eu estou dizendo, e daqui a pouco o Cruzeiro, inevitavelmente, também vai jogar assim. Olha aqui, vamos falar de... O Hulk, você merece, tá? Você merece. Porque a bola que você vem jogando desde que você chegou no Atlético é uma brincadeira. Ele, o técnico Cuca, que falou sobre a estreia, inclusive, do Rony. Veja aí. Um jogador assim que... eu acho que a maioria dos treinadores gostam e querem ter, né? Um perfil de jogador que é incisivo, é rápido, ataca a bola, não dá moleza para zagueiro nem para goleiro. Tem faro de gol, gosta de estar presente na área para fazer gol, que é importante também. Então eu acho que foi uma grande aquisição que a gente fez, vai ajudar bastante o Galo. Também gostei, estou com o Cuca, ele demonstra tudo isso. E acho também que vai encaixar. É jogador chato, né? Um jogador chato. Um jogador de mais de 200 jogos com a camisa do Palmeiras. 70 gols, 32 assistências.
É muita coisa. Tem um combo, né? E fisicamente, ele bem, cara, é um jogador assim de extrema intensidade e que, cravo, vai ajudar muito a equipe do Atlético aí ao longo da temporada. Queridos, Copa do Brasil tá aí. Quem não se lembra de Afogados, hein? Não tem como esquecer o vexame histórico que o Galo protagonizou diante aí o Afogados. E o Arana, rapaziada, ele destaca os perigos da Copa do Brasil e relembra a eliminação aí que ficou marcada na história do Galão para o Afogados, rapaziada. É, isso aí. O Atlético volta a disputar a primeira fase da Copa do Brasil após 5 anos. Na terça-feira, o Alvinegro visita o Tocantinópolis, fora de casa às 18 horas, horário de Brasília, em duelo único, em mata-mata, rapaziada. Então, empate aí, pênaltis, mudança de regulamento da Copa do Brasil para este ano. Presente na terceira fase nos últimos anos, o Galo terá que lidar com um cenário diferente, o jogo único. O empate leva a decisão para os pênaltis, a vitória classifica o time mineiro. A última vez que o clube viveu essa situação foi em 2020. Na época, o Atlético passou pelo Campinense na primeira fase e ficou pelo caminho diante o Afogados no desafio seguinte. Uma eliminação que marcou esportivamente o nosso Galão, né, rapaziada? E o Guilherme Arana é um dos remanescentes daquele jogo e relembrou aí e alerta para os perigos deste tipo de jogo, para não cair no perigo que a Copa do Brasil costuma reservar aí peças para os times grandes. E o Arana mandou o papo. Tem uma experiência ruim sobre isso. Quando cheguei aqui, o episódio do Afogados. Então temos que ter atenção, respeitar a equipe adversária, trabalhar esses dias que temos a equipe deles para fazer um bom jogo nesta terça-feira e sair de lá com resultado positivo. Nada de empate, hein, Galão? Vamos garantir a vitória e, se Deus quiser aí, sair com a classificação para a próxima fase. Comenta aqui, rapaziada, se você lembra do episódio do Afogados. E esse é um episódio que eu espero que nunca mais se repita na história do nosso Galão. Matéria aí do GE que eu acabei de ler para vocês, galera. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu like e se inscreva. Um forte abraço. Eu vou ficando e aqui é Galo.